Boa noite, pessoal. A gente está reunido aqui para fazer a banca de avaliação do trabalho de conclusão de curso do aluno José Luiz Caires Júnior. Eu agradeço aí os professores, né, Marcelo e o Graciliano, por terem aceitado o convite de ler, né, o trabalho, avaliar e vir aqui contribuir com o trabalho do José. E é isso, né? Então, vamos para a primeira etapa dessa banca, que é a apresentação do trabalho pelo aluno. Então, José, você tem 20 minutos para a apresentação, depois a gente segue para as outras etapas. Tá ok, vou iniciar então. Boa noite a todos. Meu nome é José Luiz Caires e vou apresentar o trabalho de conclusão de curso, Dispositivos Didáticos de Controle, orientado pelo Dr. Alexandre Alves de Lima Ribeiro. Bom, uma das possibilidades de estimular o aprendizado é proporcionar ao aluno atividades que contribuam para a prática de tudo aquilo que foi aprendido e absorvido em sala de aula, né, nos conteúdos. O presente trabalho, além de proporcionar a forma do aluno projetar um PID experimental e implementá-lo, ainda exige aí os conhecimentos da área de controle de sistema, microcontroladores, eletrônica analógica e digital e as configurações de amplificadores operacionais. O objetivo desse trabalho é agregar e associar o conhecimento à área de controle e todo o universo que envolve essa área com a prática, né? Disponibilizando também a opção de controle dos parâmetros proporcional em integral e derivativo dentro desse controle, desse sistema, e a capacidade de demonstrar e auxiliar a compreensão do funcionamento de cada um desses parâmetros dentro dessa opção de controlador PID. Bom, dos trabalhos que foram pesquisados e estão apresentados aí no trabalho, temos o aeroestabilizador de ângulo, que é proposto por Lopes, que funciona com um motor que é ligado a uma hélice, e através do deslocamento do ar altera o ângulo de uma régua, que é acoplada a um potenciômetro que funciona como um sensor. Esse dispositivo utiliza um formato de PID analógico. O segundo trabalho pesquisado é o controle de uma bola em uma trave, proposto por Maiteri. O dispositivo ele funciona da seguinte maneira: temos duas réguas, onde uma ela é usada como referência e a outra realiza o controle da posição de uma esfera. Na régua de referência é posicionada uma esfera na posição desejada pelo usuário, e na régua de controle, que está acoplada a um servomotor, que altera o ângulo dela, busca posicionar a esfera que está na régua de controle, uma posição igual à da régua de referência. Esse dispositivo utiliza um PID digital. Além desses dispositivos, também pesquisamos um dispositivo pêndulo rotacional, controle de magnetismo de um eletroímã, controle de nível e controle de velocidade de um cooler, todos apresentando mais detalhes aí no trabalho. Sobre o conceito de controle, para esse trabalho, foi baseado no controle PID, a qual utiliza a equação apresentada, onde as variáveis Kp relacionada ao ganho proporcional, Ki ao ganho integral e Kd ao ganho derivativo. E aí o total dessa equação nos dá aí o tipo de controle PID. Aqui temos um modelo de PID, um controlador PID, utilizando amplificadores operacionais. Esse modelo foi proposto por Canhar e possui uma configuração subtratora de amplificadores operacionais que realiza aí a diferença do sinal do set point e a diferença do sinal do processo, gerando um sinal de erro que é enviado para cada configuração relacionada a ganho proporcional, integral e derivativo. Essas
são somadas por uma configuração somadora, e após isso é enviado a uma configuração buster, que aí pode ser ligada ao atuador do sistema de controlado. Para o PID digital, temos um dos modelos propostos por Guerra, que é a equação apresentada. Essa equação vem da derivada inversa da equação do PID analógico e é utilizada nesse trabalho dentro das configurações e dentro da programação do microcontrolador. Foram desenvolvidos dois dispositivos, o projeto de dois dispositivos. O primeiro é o aeroestabilizador, que funciona da seguinte maneira. Um potenciômetro, que é acoplado a um eixo de uma haste, funciona como um sensor, que verifica a posição desse eixo e envia um sinal para ser comparado a um sinal de set point, que é onde o usuário seleciona a posição da haste, do ângulo da haste. Essa comparação gera um sinal de erro que é enviado ao controle PID, que vai enviar o sinal ao motor, que é um micromotor, que é o atuador do sistema, e está ligado a uma hélice, que está acoplada à ponta da haste. Com o deslocamento do ar, essa haste se movimenta buscando posicionar na posição selecionada pelo usuário. Através do potenciômetro é realizada uma nova medição para comparar novamente com o set point e assim fechar a malha de controle. Aqui apresentamos a estrutura desse dispositivo, onde sua base é feita de madeira e na ponta da haste de 25 milímetros é acoplado o motor com a hélice e no eixo o potenciômetro que funciona como um sensor. O material utilizado foi um potenciômetro de 10 kΩ, um motor DC como atuador, e a opção do PID foi o PID analógico, pelo motivo das variáveis aí, de tanto o sensor como o atuador serem variáveis analógicas, mas, utilizando as devidas conversões analógico e digital, também pode ser utilizado o PID proposto digital para o trabalho. A segunda estrutura é o estabilizador de posição de uma esfera, que funciona da seguinte maneira. Um sensor ultrassônico verifica a posição da esfera em uma régua, envia esse sinal para ser comparado com o sinal de set point, que é a seleção do usuário, a posição da esfera na régua, e aí, dentro desse dispositivo, você possui a seleção de dois modos. O modo on-off, onde o atuador, que é um servomotor, que vai inclinar a régua, atua de forma brusca, inclinando e declinando aos valores máximos, ou no modo discreto, um controle PID, onde ele vai buscar a melhor posição para colocar a esfera na posição selecionada do set point. Aí, o atuador vai modificar a posição da régua, a esfera vai mudar sua posição, o sensor vai medir novamente e comparar, fechando a malha de controle. O estabilizador de posição de uma esfera possui essa característica apresentada, onde a peça B é a régua que é disposta à bola, e na peça A temos o sensor ultrassônico, na peça E temos o servomotor. Esse estabilizador de posição utiliza, então, um sensor ultrassônico para verificar a posição da esfera, um servomotor como atuador, um potenciômetro de 10 kΩ para seleção do set point e a opção de controle on-off e PID, que pode ser selecionado através do acionamento de um botão. Para o trabalho foi proposto um projeto de controlador PID analógico, que possui uma configuração subtratora no início da sua configuração, que compara o sinal do sensor com o set point e gera um sinal de erro. Esse sinal é enviado às atuações de cada parâmetro, no caso aqui, seguindo a ordem de cima para baixo, proporcional, derivativo e integral. Esses sinais são enviados para uma configuração somadora, que vai enviar o sinal aí ao atuador do sistema. Para o projeto do controlador digital, PID digital, foi utilizado um microcontrolador PIC, onde
temos os pinos de entrada que recebem os sinais aí do ultrassônico para o projeto do estabilizador de posição da esfera, e aí também vai receber o sinal do set point, potenciômetro de 10 kΩ. E aí um pino de saída que envia o sinal, um pulso, para o servomotor que vai realizar o controle aí, alterando a posição da régua. O controlador PID digital tem o seguinte fluxograma. Ele inicia carregando os parâmetros de histerese e PID, recebe uma entrada do set point e uma entrada do sensor, que são comparadas e geram o erro. Após isso, ele verifica se o botão está acionado, se sim, ele atua com o controle on-off, se não, ele atua com o controle discreto, utilizando o cálculo PID. Bom, agora é apresentado o projeto pronto, no caso, foi implementado o estabilizador de posição de uma esfera, cuja qual utilizamos a plaquinha, uma plaquinha com um controlador e um display. Nesse display é apresentada a posição da esfera no momento do controle e a posição selecionada como set point. No slide apresentamos aí um exemplo de seleção do set point, onde a régua possui os 30 centímetros, e por isso na posição mínima, o set point apresentado 0 centímetros, e no máximo 30 centímetros. Foram realizados testes com o servomotor para verificar o funcionamento. Normalmente é utilizado o PWM para o funcionamento dele, pois esse funciona com um pulso entre 1 e 2 milissegundos, porém, utilizamos o mesmo pulso sendo gerado por um timer do controlador, e conseguimos realizar o controle dele, mesmo assim, utilizando essa técnica. Isso possibilitou uma utilização aí de um controlador que não possui essa opção de PWM. Os testes com o sensor ultrassônico, colocamos um bloco de madeira, uma posição, para verificar aí se a medição estava sendo realizada. E aí é apresentado, na régua vemos os 9 centímetros, e no display tem a distância ali apresentada de 9 centímetros. Então, utilizamos esses valores apresentando no display para verificar o funcionamento, e o funcionamento desse sensor, ele envia ao microcontrolador um pulso proporcional à distância. Esse pulso deve ser contado o tempo, e esse tempo inserido em uma equação fornecida pelo fabricante nos dá o valor de distância. Porém, quando foi realizado a programação, acionamos um contador em borda de subida, que aí realizava a contagem e finalizava essa contagem na borda de descida, e guardando os valores em registradores. Tivemos um problema utilizando os registradores TMR1L e R para 16 bits, a medição não funcionou, não conseguimos fazer funcionar, porém, utilizando o TMR1, achamos a solução, e aí o sistema funcionou, registrando esses dados nesse registrador. Ao realizar os testes de modo on-off, verificamos a atuação do servomotor nos valores mínimos e máximos, como desejado, porém uma ação muito lenta, a ponto de a bolinha correr toda a extensão da régua e bater no sensor e na extremidade oposta, e aí a gente, para fazer um ajuste, deu uma leve alteração no ângulo aí da inclinação dessa régua. Já para os testes no modo PID, utilizamos, depois de realizar a programação com o cálculo PID na programação, apresentamos os valores gerados por esse PID no display, e aí utilizando vários valores de ganhos proporcional integral e derivativo. E o valor máximo, a faixa máxima que foi trabalhada foi entre menos 5.500 a mais 5.500. Aí dentro da programação realizamos as devidas conversões para que em um pino de saída gerasse um pulso de Dutch ciclo entre 1 milissegundo e 2 milissegundos, assim como é necessário para a atuação do servomotor alterar a sua posição. Continuando testes do modo PID,
utilizamos a sintonia empírica, né, com valores aleatórios, e a seleção do set point em 16 milissegundos. 16 centímetros, desculpa. Após realizar vários testes, muitos com valores idênticos, e os que tiveram mais diferença são os apresentados no trabalho. E aí, em um momento, percebemos que a bolinha estabilizou aí nos 16 centímetros, que foi na sintonia aí de um parâmetro proporcional, um valor de 300, o integral, valor de 2,5, e o derivativo, 0. Nesse momento, também percebemos que alguns valores que colocávamos no ganho integral e derivativo não surtia muito efeito no sistema. Bom, sugestões de trabalho futuro. Implementar o aeroestabilizador, pois nesse trabalho implementamos apenas o estabilizador de posição de uma esfera, e também implementar o PID analógico, porque o PID que foi implementado foi o digital. E aí, consequentemente, seria muito bom realizar testes utilizando os dois dispositivos, os dois PIDs, alternando entre as duas estruturas, utilizando aí as devidas conversões digitais e analógico, né? E a gente queria muito fazer isso, mas não foi possível. Comparado com outra sugestão seria comparar a utilização do PWM na atuação do servomotor ao invés do timer, porque utilizamos o timer porque funcionou, mas não poderíamos ter feito um teste utilizando o PWM para ver se isso influenciaria em alguma alteração aí na atuação do sistema. Para a parte da construção do dispositivo, a gente utilizou material FUAM, que na hora de realizar os cortes, teve muitas imperfeições, inclusive que atrapalharam na onde fica acomodada a esfera, e com as deformidades ali, impediu um pouco o movimento dela. Deu para dar uma ajeitadinha, mas se usasse um madeirite no lugar desse material, talvez conseguiria aí fluir melhor ali o movimento da esfera, mas deixaria o custo mais elevado aí do projeto. E outra sugestão é utilizar técnicas de sintonia, como de Ziegler e Nichols, entre outras, para poder comparar os resultados, inclusive com a técnica empírica, né, de sintonia de tentativa e erro. A conclusão do trabalho é que foi possível, né, verificar que dá para utilizar todo o conhecimento envolvendo essa área de controle na prática com esse dispositivo. Nós tivemos as opções aí do controle on-off e dos parâmetros, né, proporcional, integral e derivativo, mas no modo on-off funcionou, mostrou legal, relacionado ao proporcional, deu para ver com clareza a diferença, né, do controle. Mas, já na parte de alterar os valores aí dos ganhos integrais e derivativos, a gente não viu uma alteração tão expressiva no controle. E além disso, auxiliou bastante na compreensão, né, do funcionamento do controle PID, nem que mais pelo proporcional, mas houve essa possibilidade de verificar bem aí o funcionamento aqui do controlador PID. Que são as referências que utilizamos para o trabalho. É isso, obrigado. Bom, parabéns, José, pela apresentação. Ficou aí dentro do tempo, né? Okay. Vamos dar sequência, então, à próxima etapa, que é a fase de arguição pelos membros da banca. Sugiro aí, né, como de costume, começar pelo professor visitante, né, o professor Marcelo. Pode começar? Bom, primeiro quero agradecer ao José e ao Alexandre pelo convite, tá? Por estar participando da banca. Primeiro, José, eu gostei muito do seu trabalho, tá? Já é visível
ficou visível que você aplicou os conhecimentos que você aprendeu na mecatrônica, certo? Principalmente em eletrônica digital, eletrônica analógica e tanto em controle de processos, certo? A primeira dúvida que eu tenho você falou que, por exemplo, lá em objetivos, tá? O controle dos parâmetros proporcional, integral e derivativo. É parâmetros ou ganhos? Vai estar mutado. Esse está com o áudio fechado. Tá com o áudio fechado. Seria ganhos, né? Dos ganhos. Para esses Ganhos. Porque no seu texto você coloca parâmetros. Tô repetindo tudo parâmetros. Eu não acho que esteja errado, mas normalmente eu leio. O pessoal usa ganhos dos controladores, proporcional, integral e derivativo. Mas parâmetros também não tá errado, tá ok? Foi uma sugestão aqui. Sim. Depois no seu texto, lá na página 16, você colocou relacionando a força exercida pela hélice através da velocidade do motor, que é realizado pelo controle da tensão de armadura do motor. Foram realizados os cálculos das forças. Você podia colocar uma forma melhor, certo? Uma forma melhor. Foi obtido o modelo dinâmico do sistema no domínio do tempo, que são as equações diferenciais. Depois foi passado para o domínio da frequência através da transformação de Laplace, certo? E tanto que a sua figura 3, você colocou modelagem completa do aeroestabilizador. É o título, certo, dessa imagem. Mas essa imagem, na verdade, é um diagrama de blocos feito, se não me pelo esse artigo, eu não sei, é um artigo que você leu, do Lopes? Isso, É um artigo, isso aqui foi feito talvez em MATLAB Simulink ou em Scilab, certo? Mas na verdade é um diagrama de blocos. Então ele pegou o modelo matemático, passou para a transformação de Laplace, e então inseriu no software como diagrama de blocos, certo? Então é só uma correção, não foram realizados os cálculos das forças. Não está errado, mas uma forma mais certo, culta foi obtido o modelo dinâmico do sistema e assim por diante. Tá ok? Depois na figura 3, a mesma coisa, tá? Depois, voltando aqui. Tá, vamos falar sobre o controle PID de uma forma mais geral. Sem ser o discreto, que é o digital, mas como você citou no OGATA mesmo. Vai lá na página 25. Então você demonstrou aqui, certo? A saída do controlador, que é certo, no domínio do tempo, que é o de T, que é a equação 2, que é igual a um ganho Kp vezes ao erro. Ou seja, isso aqui é o controlador proporcional, correto? Essa aqui é a ação do controlador proporcional. Depois, embaixo, você colocou controle proporcional e você adicionou o efeito do integrador, certo? Então, a equação 3, você colocou que a saída do controlador, na verdade isso aqui é a teoria, né? Que é o ganho proporcional, que é o Kp vezes o erro, mais o Kp dividido pelo tempo de integração, que vai formar o Ki, e isso aqui então vezes uma integral, que isso aqui é a ação do controlador, do integrador, certo? Sim. E depois embaixo você colocou o Kp e ação mais a ação de um controlador derivativo, certo? E por fim, para você formar o controle PID completo, você tem a ação do proporcional, do integrador e do derivativo, correto? Correto. Ok, então é só nesse ponto aqui que eu vou usar um pouco mais para frente. Diagrama dos blocos. Tá, deixa eu achar aqui, me localizar aqui no meu texto, dando as correções. Algumas imagens, por exemplo, a imagem da figura 32, elas não estão bem visíveis no seu texto, tá? Tenta dar uma melhorada nessas imagens. Igual a figura 32, alguns espaços, igual no capítulo 4, na página 34. Ok. Então, aqui, na parte de teoria, você explicou quais são os efeitos de cada ação de cada controlador, certo? E o seu objetivo, pelo que eu entendi no texto, é fazer uma bancada didática, certo? É demonstrar uma bancada didática. É isso ou eu entendi errado? Demonstrar esse funcionamento aí, mais na parte, não tanto na questão didática, mas assim, na parte de demonstrar os controles e tal, poder ver esse funcionamento. Entendi. Então, uma sugestão minha como trabalho futuro
você inserir também a pessoa inserir sei lá, de algum modo, a pessoa conseguir inserir o ganho, em vez de ela ter que abrir o microcontrolador e inserir lá interno, uma programação auxiliar para o próprio usuário lá e digitar. Você entendeu? Aí já precisa transformar numa bancada mais didática e assim por diante. Tudo bem? Agora, a figura 55, na página 55, tem uma figura também lá do calculador, a figura 41, também não ficou muito boa essa imagem. Certo? Tenta dar uma melhorada com ela. Eu não lembro se a APNT permite, mas você pode deitar a página, certo? Em vez de você colocar ela desse jeito, você coloca deitada. Você entendeu? Fora a fora. Que não. Tá. O controlador liga e desliga, que é o on-off, ele não conseguiu controlar a esfera? Na haste? O on-off fez um controle na característica, né? Assim, ele ficou... A bolinha... Você está falando de qual dispositivo? O do ball e beam. Mesmo, tá. Então, ele ficou andando pela bolinha, a princípio, toda a extensão da régua, aí com o ajuste do ângulo, aí ele ficou num movimento mais ali no meio, quando selecionado um set point na posição central. Tá. A tensão no servomotor, você utilizou do PWM, certo? Não, eu utilizei um pulso gerado pelo timer. Pulso. Dentro do que era especificado pelo... Então, no controle do liga e desliga, certo? O nível de tensão, vamos assim por dizer, você variou essa intensidade? O pulso, ele trabalhou com um pulso mínimo de 1 milissegundo para ficar na posição zerada e no máximo de 2 milissegundos para inclinar a régua na inclinação máxima, para cima. Entendi. Outra pergunta também no seu experimento. Eu tô lá na página 73, tá? Olhando a imagem do seu projetinho. Você diminuiu o máximo possível o atrito, né? Da esfera. Eu tentei melhorar porque... Ela não tá agarrando, não, né? Ela não tá, ela tá, rolando normal, não tá deslizando, não tá enroscando, nada relacionado, né? Ela teve, como eu disse, teve umas imperfeições na régua, né? Onde, assim, no começo impedia o movimento dela até a ponto de parar mesmo. E aí, eu, com alguns recortes, tentando ajeitar, porque o Fuan, a hora que corta ele, no que eu utilizei, ele tinha no meio, ele tem um isopor, né? E tinha uns buracos, né? E aí, gerou essas imperfeições. Mas aí ela corria, depois que eu fiz essas adequações aí, ela... Tá, porque normalmente, às vezes, pode atrapalhar, tá? Folga mecânica ali na haste do servomotor, que tinha folga? Tinha folga. Tinha? Aluno, escuta aí. Sim, tinha folga. Tinha um pouquinho de folga. Tá, pouquinho. Então, vamos supor que está dentro do aceitável ali, tá? Porque isso também pode prejudicar um pouco o seu controle. Tudo bem? Sim. Tá. Então, aquela parte daquela teoria que nós discutimos sobre o PID, que são... O PID, na verdade, ele é uma junção das ações, da ação, né? Ele tem a ação do controlador proporcional, a ação do controle do integrador, certo? E a ação do controle derivativo. Concorda comigo? Sua sintonização foi, então, por tentativa e erro, correto? Sim. Ok, então vamos lá na tabela 1. Tá na tabela 1? Qual desses controladores aqui da tabela 1 é o PID? Porque eu vi que você chamou controle PID no geral, certo? Mas vamos supor, o primeiro ali, que você falou que é similar ao modo on-off, na verdade você só projetou um controlador proporcional. Não é o PID, é só proporcional. Proporcional, sim.
Isso. E o ganho KP. Esse ganho, eu precisava enxergar qual que é a tensão de saída, mas como que você fez por um pulso, eu não sei se seria fácil. Mas normalmente em controle, a gente também coloca faz uma aquisição de dados na saída do controlador, aquele UDT, para saber o que ele está mandando. Se ele ficou similar ao modo on-off, eu suponho, tá? Eu suponho que esse KP está tão alto, a multiplicação, que a tensão de saída está praticamente a mesma coisa que a tensão de saída do controlador liga e desliga. Certo? Então ele não está tão proporcional assim. Então ele está sendo meio brusco, entendeu? Sim. O seu segundo controlador, você fez um controlador PI, é um projeto de um controlador PI, correto? Sim. Porque você desligou o KD. Você só tem a ação do controlador proporcional e a ação do controlador KI. Isso. Certo? Certo. E você já percebeu que a inclinação ficou lenta. Eu percebi que, não sabendo direito como o sistema, eu poderia ter ali variáveis de referência, algum ponto de referência, fica bem no escuro mesmo. É complicado. Outra coisa também, como que você construiu toda a sua parte do seu sistema, o seu material, você já falou, é duro do material, que ele não garantiu. Eu já perguntei do atrito ali, você entendeu? Então, às vezes, vai ter que o projeto, a parte de montagem dele, a parte das peças, tudo utilizado, vai ter que ser um pouco melhorado para garantir mais precisão e menor atrito e assim por diante. Não sei se você me entendeu. Mas somente isso, tá? Eu gostei do seu trabalho. E aí ficam minhas sugestões. Obrigado. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor Marcelo, pelas contribuições, né? Vamos dar sequência, então, né? Bom, passo a palavra para o professor Graciliano para continuar com as arguições. Não está saindo o áudio aqui, Graciliano. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Agora sim.
Primeiro, antes de mais nada, Alexandre, quanto tempo que eu tenho? Você decide. Eu decido, então beleza. Tá bom. Primeiramente, então, só agradecer o convite aí, né, do professor Alexandre, tá, para participar da banca. Né, obrigado pelo Zé também ter me lembrado. Então, vamos lá. Eu vou começar, primeiramente, falando sobre a escolha do tema, né? Eu sou meio suspeito, porque eu sou da área, então eu achei um tema interessantíssimo, tá? E é tudo aquilo que a gente discute sempre quando a gente vai nas nossas reuniões propor projetos, incentivar os alunos a buscarem projetos que envolvam a maior parte do curso, né? E esse é um exemplo de projeto que faz isso, né? Então, trabalha com a parte de controle, análise linear, microcontrolador, sensores. Então, é uma matéria, ou um tema que você escolheu que exatamente corrobora com tudo aquilo que a gente espera quando um aluno vai escolher um projeto para tocar. Então, parabenizar pela escolha, tá? Então, agora, para falar um pouquinho do seu trabalho mais especificamente, eu não vou ficar entrando em tantos detalhes de texto, tá? Eu fiz um monte de observações aqui, correções, sugestões de estrutura textual, tá? Que depois eu não fiz de forma digital, eu fiz tudo no papelzinho aqui, que eu não gosto de ler no computador, mas depois eu vou escanear e enviar para você, enviar para o Alexandre, né, para que vocês depois consigam, de maneira organizada, seguir aqui. Então, eu não vou ficar falando muito do português, de estruturas, eu vou tentar atacar de maneira bem sucinta para a gente não se alongar aqui, em alguns termos que me chamaram a atenção aqui, ok? Do teu texto, tá? Então, eu só vou ali, por exemplo, na página 16, tá? Então, aqui eu só vou fazer um comentário, que na página 16 tem a tal da figura 2, aí, diagrama de forças do aeroestabilizador, tá? A figura 2, você colocou ela, é uma figura importante, ela mostra para mim as forças, ela mostra para mim visualmente como o sistema de controle vai funcionar, como essa hélice, equilíbrio de forças, porém, essa figura não foi citada no texto, tá? Então, eu imagino que se você colocou, ela é importante, né? E é visualmente importante. Então, se ela é importante, ela tem que ser chamada no texto em algum momento. Nem se for para falar assim, ó, olha a figura 2, tá? Para que a gente olhe essa figura, tá? Então, ela não está citada no texto, a não ser que eu tenha comido alguma bronha aqui, tá? Ela não tá, fala, figura 2 explica isso, não. Então, por favor, coloque aí, ou no parágrafo anterior, ou no parágrafo seguinte, chame essa figura, tá? Cite essa figura nesse texto aí, tá bom? Sim. Seguindo aqui, tá? Tem uma parte do texto que eu queria fazer um comentário aqui, que é um comentário sobre... Não, um comentário teórico, é um erro teórico que está aqui sobre função de transferência. Eu vou achar aqui essa página para a gente conversar. Lá na página 26, tá? Lá na página 26, antes da equação 5, onde você vai colocar a equação do PID, ele fala o seguinte: a seguir, a equação 5 é representada a função de transferência, aí o gata se cita a referência, aí vem a equação diferencial do PID. Né? Kp vezes o erro, Ki vezes a integral, mais Kd vezes a derivada. Cuidado, tá? Eu vou sugerir que você troque, não é função de transferência isso, tá? Isso aqui é a equação diferencial do controlador PID. Tá? Função de transferência, por definição, lá é a relação de saída pela entrada quando o sistema está representado lá no transformado de Laplace. Então, aquela divisãozinha. Aqui está no tempo, a equação não é função de transferência. Tá? Então, como você vem colocando todas as equações diferenciais, então eu só sugiro que você risque o nome função de transferência.
Tá? Coloca aí a equação diferencial que representa a ação do controlador proporcional. Ponto. Tá? Então, por ser um erro teórico, eu sugiro que você retire e mantenha a equação, porque é o que está sendo seguido ao longo da estrutura do texto. Tá bom? Ok. Dentro da mesma página, eu só sugiro também que você, é uma sugestão só, né? Que você tente uniformizar as apresentações das equações, porque se você olhar, por exemplo, a equação 3, lá no topo dessa mesma página, a equação 3, a primeira equação, aparece um KP vezes o erro mais KP dividido por TI, onde o KP é o ganho proporcional e o TI é o tempo de integração. Mas nessa mesma equação 5 que eu acabei de citar para você embaixo, ele coloca o KP vezes o erro na ação proporcional, porém, na ação integral, aparece um KI, como ganho integral. Tá? A gente sabe da teoria que é a mesma coisa. Tá? Esse ganho integral, KI que está na equação 5, é a representação do que está lá na equação 3, ganho proporcional dividido pelo tempo integral. Mas, no mesmo texto, na mesma sequência, duas coisas sendo representadas de maneira diferente, para quem não é da área, por exemplo, pega um cara que está fazendo engenharia da computação, não tem teoria de controle, vai ler isso daqui, ele começa a ficar perdido, que cada equação está de um jeito, tá? Então, tenta padronizar. Ou em todos você coloca ganho integral, ou em todos você coloca ganho proporcional dividido por tempo integral, né, para não ficar uma coisa em cada um. Isso lá na frente aparece também. Né, outras vezes que aparece a equação também aparece. Cada hora aparece de um jeito. Então tenta padronizar, né, só pensando em quem vai pegar o seu trabalho para ler, para tentar dar continuidade ou para tentar entender o que você fez. Okay. Bom, então para essa função transferência você risque, né, porque é um erro teórico aí, tá? Um erro conceitual, então é bom a gente retirar daí. Então, acho que da parte teórica, assim, de comentários que eu tinha para fazer, é mais ou menos isso daí. Tá? Na página 33 acontece a mesma coisa, essa parte de uniformização que eu estou falando do seu texto. Tá? Página 33, você apresenta lá as equações do PID integral, do PID digital. Tá? Então, lá em cima, você coloca a equação 13, e embaixo a gente tem lá as equações 14 e 15. Tenta padronizar também essa questão do tempo, e a questão do índice também, porque quando a gente vai trabalhar com o ganho, quando vai trabalhar com tempo discreto, né, a gente coloca lá os índices para trabalhar o tempo atual, o tempo anterior e o tempo futuro, né? E aqui, numa equação, você usa o I para indicar índice de tempo, estado atual, e na outra usa N. Então começa a ter uma padroniza também, coloca N em todos ou coloca I em todos, né, para ficar uma leitura mais agradável, não ficar parecendo. Já tem muita letra, né? Então o que dá para padronizar, vamos tentar padronizar aí. Eu cito também aqui a parte de fonte, né? As equações está cada uma de um tamanho. Tenta uniformizar isso daí para ficar nas normas aí. Então, agora vamos para a parte de mais referente ao seu trabalho propriamente dito. Tá? Na hora que você vai na página 35, outra sugestão, você coloca um diagrama, né, de funcionamento do aeroestabilizador. Você colocou na tua apresentação, que é sobre importância, né? Eu olho o diagrama aqui e vejo como que ele funciona. Tá? Mas uma sugestão também, até para quem vai ler o seu trabalho de novo, principalmente quem não é da área de controle, na hora que ele olha esse diagrama da página 35, diagrama de funcionamento do aeroestabilizador, tem lá o diagrama de blocos, igualzinho a gente apresenta lá na disciplina, né? O controlador, o atuador, o processo, a realimentação através de um sensor para fazer a comparação com o set point. Mas não está, no seu diagrama, não está especificado o que você quer controlar aqui.
o que você controla é a saída, né? A saída da minha malha de controle. Sim. Geralmente, nesse diagrama, a gente deixa indicado quem que é a saída, o que eu quero controlar, e o meu sensor mede exatamente isso. Tá? Sim. Só que aqui eu estou vendo o diagrama fechadinho, eu sei o que é, você sabe o que é, nós que estamos aqui sabemos o que é a saída aqui que você está querendo controlar, mas talvez quem está lendo e não é da área não sabe. Tá? Então, deixa especificado aqui o que você está controlando. Tá? Então, quem que é a saída desse diagrama de blocos aqui? Tá? O que o sensor está medindo? Ah, é o ângulo? É a inclinação? Então, deixe claro isso no diagrama, tá? Que é o diagrama de controle. Isso também aparece depois no sistema bola-viga lá também. Tá? E você apresentou os dois aí na apresentação. Tudo bem aqui. Agora, só para a gente ir um pouquinho mais lá agora para o seu projeto em si, na hora que você vai fazer os seus testes, eu tive a mesma dúvida que o Marcelo teve ao te perguntar aí. Quando você aplicou o on-off, ele funcionou? Ele ficou uma característica on-off, assim, vamos dizer, a bolinha... Jogando para os extremos, a bolinha, porque tem hora, nem no texto eu consegui entender, eu não sei se você afirmou que funcionou, ele não funcionou muito bem, né? Eu fiquei confuso na hora que eu li, tá? E eu até anotei aqui, o Marcelo perguntou, você respondeu, eu também não botei muita fé. O que eu tentei passar é assim, que deu para ver a característica de um modo on-off. O que eu tudo bem. Então, a haste fez o movimento do on-off de ir para os extremos, mas ele não conseguiu ficar segurando a bolinha. Na posição correta, não, mas ele ficava movimentando próximo. Ele não ia estabilizar, lógico. É normal, ele não vai ficar parado. É isso que eu quis dizer, né? Assim, que ele apresentou essa característica. Mas a bolinha, a viga ia subindo e descendo e a bolinha ficava indo e voltando. Ele conseguia fazer esse movimento? Conseguia fazer esse movimento. Perfeito. Então, por favor, deixe bem claro isso no texto. É que eu acho que nessa preocupação de tentar falar assim, não, deu para ver... Eu fiquei mais preocupado em falar que foi possível ver a característica do que explicar como isso aconteceu, né? Por favor, você deixe claro, o on-off funcionou. Porque eu, lendo, na hora que você falou, vou propor um on-off para fazer o controle, numa simulação, eu até falo, vai funcionar. Numa implementação prática, eu falei, não sei se ele vai conseguir fazer funcionar, até porque tem que ser muito rápido para ele funcionar. Para ele mandar o sinal, a viga... Então, para fazer esse controle, geralmente não é muito fácil para você implementar ele de maneira prática, né? Porque ele tem que ser um sinal rápido, para a bolinha passar, a viga subir, a bolinha passar. Então, é uma atuação muito rápida, até por isso que eu quis enfatizar. Se funcionou, ótimo. Então, você deixa muito claro no teu texto, ele funcionou. Porque eu li e não botei fé. Na hora que você foi falar para o Marcelo, eu também fiquei com dúvida. Eu achei que você estava querendo enrolar, por isso que eu perguntei de novo. Então, se funcionou, por favor, deixa assim, muito claro. É que eu talvez estou entendendo errado, né? Se você está falando que ele estabilizou na posição selecionada, como funcionou, não, isso não. Mas... O controlador não faz isso. Não fazendo tem como. A bolinha vai ficar oscilando mesmo. Ela vai ficar oscilando. De jeito nenhum ela conseguiria fazer. Foi o que eu quis passar, né? Falar que ela apresentou essa característica. A bolinha não saiu do trilho, ela não bateu lá no limite. Você conseguiu fazer a régua subir e descer para ela ficar ali oscilando. Isso, para mim, é funcional. O on-off é isso mesmo. É isso mesmo. É igual o que você vê lá na teoria, a boia controlando o nível. Ela não vai ficar. Ela fica oscilando em torno do ponto. Essa é a característica do on-off. O on-off você só aplica para sistemas assim, onde ele não tem um erro zero de offset, onde ele permite oscilação em torno do offset. Se isso aconteceu, funcionou. Ponto. Controle on-off é para isso.
Tá? Então, por favor, deixe claro. E fico muito Funciona. contente, porque o on-off é mais difícil de você fazer do que o proporcional aqui. Né? É mais difícil do que o proporcional. Beleza, então, por favor, deixe claro lá no texto que ele funcionou muito bem. E agora, vamos lá. Na página 59, ou você pode ir no seu slide também, que você colocou ele, tem lá o fluxograma de funcionamento. Sim. Tá? Lá na página 59 tem o seu fluxograma de funcionamento, ou no seu slide. Eu não entendi, eu fiquei meio confuso. No final, né, quando ele chega lá na pergunta, modo de operar, modo on ou off? Aí, se sim, ele desce. Aí, exatamente nesse trecho que eu não entendi. Ah, sim. Aí ele pergunta... Seria modo on-off. Modo on-off, né? Sim ou não? Beleza. Aí a resposta vem para baixo. Aí eu já fiquei perdido. Aí a pergunta é, o erro é menor que o esterese? Se sim, atuação do servo, inclinando a régua. Aí ele volta, pergunta de novo. Agora, se o erro é maior, aí ele age de novo. Eu não entendi isso daqui. Você me explica. Só para eu tentar entender. Aí o correto seria colocar o set point, né? Eu coloquei a esterese porque no texto eu falo dessa faixa de valores entre o set point selecionado, que aí fica uma esterese um pouco acima, alguns valores acima, um pouco abaixo. Aí eu coloquei ela já aí, né, como esterese, mas o correto seria set point, né? Colocar set point, esterese mais set point, né? Seria. Tá. Mas é que para mim não ficou claro. Tá? Então, selecionou o modo off, sim. Tá? Aí como que funciona aí? Tenta me explicar isso daí que eu fiquei perdido. Ele compara com o set point. Ele vai verificar o valor do set point mais esterese. Se o erro estiver maior que esse valor, ele vai inclinar a régua. E se o erro estiver maior, ele vai declinar a régua para movimentar a esfera, né? É que aí tem uma questão de posicionamento também, né? A inclinação, declinação, qual que é a posição que está o sensor. Então, agora eu vou fazer a minha culpa aqui. Agora que você falou inclinar, declinar, agora que eu vi que as respostas são diferentes. Eu fui erro meu. Eu li inclinar nos dois. Os dois. Tem o declínio aí embaixo. Declinar. Então, você tira a pergunta e ignorância do professor. É que eu vi inclinar nos dois, assim, tá dobrando a pergunta aqui. Não, beleza. Mas a questão da esterese realmente, eu acho que seria melhor, ficaria mais entendível aí. Para a gente que é da área, a gente sabe o que você fez, então não tem problema. Né? Para quem é de fora da área, não vai entender isso daí, não. Então seria melhor realmente você deixar o set point mesmo. Então, agora só para... Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Vamos só falar um pouquinho, até que o Marcelo falou dos parâmetros aí, né, dos seus testes, tá? É muito complicado, é extremamente complicado você tentar pegar sistemas como esse, tá, que você escolheu, o bola-viga, o próprio sistema do aeroestabilizador, pêndulo invertido, que são sistemas de características instáveis, tá? Sistemas muito instáveis, tá? E você tentar colocar um PID nele. Tá? Não que não funciona, não, vai funcionar sempre. O PID, na maioria das vezes, vai encaixar. Mas na tentativa e erro, é extremamente complicado. O PID já tem um problema natural de você conseguir conciliar o integral com o derivativo. Né? Sintonizar os dois juntos já é um trabalho não muito agradável. Num sistema igual esse, de características instáveis por natureza, né, que é um sistema que tem de natureza já essa característica de muita instabilidade, o derivativo é complicadíssimo você ajustá-lo. Na tentativa de erro, cara,
Eu imagino que você perdeu muito tempo realmente tentando fazer isso. Tá? Mas lógico que a ideia aqui é extremamente interessante, isso que o Marcelo falou, você foca P&D, e na verdade não foi P&D pouco. Não, mas o texto, lógico, vai te dando uma expectativa que vai vir um P&D, lógico, no resultado a gente vê que não tem, um ou outro ali, mas funcionou ainda com um P&D lá, tá? Mas, ó, a sugestão é exatamente fazer aquilo que você falou lá no trabalho futuro, tá? Aqui você fez o empírico, tá? Mas a ideia, principalmente quando você vai fazer uma implementação prática, você não tem o modelo matemático do sistema, igual a gente tem lá em todos os livros didáticos, tem a funçãozinha, o modelo bonitinho, aqui você não tem, porque você vai fazer uma implementação prática. A ideia é sempre você tentar, por algum dos dois métodos do Ziegler-Nichols, tá? Que ele vai te dar um chute, entre aspas, inicial, e a partir do que você obter naquela sintonia, você vai fazendo os ajustes finos dos parâmetros, né? Em cima daquele chute inicial. Aqui, fazendo a cega sem o chute inicial, é complicado. Tá? Você dificilmente ia conseguir fazer isso. Tá? Mas provavelmente aqui, ó, nesse da página 77, tá? Provavelmente nesse último aqui que você colocou, ó, um ganho de 300, ganho integral de 2,5 e o ganho derivativo de 0,1, aqui, se você mexer um pouquinho mais, acho que você consegue estreitar isso daqui, né? Porque o derivativo, ele vai agir exatamente nessa antecipação do erro, da melhoria desse transitório. Mas se você diminuir um pouquinho ele aqui, mais um pouquinho, um 0,05, né? Se você diminuir ele mais um pouquinho e aumentar um pouquinho esse integral, eu acho que ele vai ter um resultado até mais, ele vai oscilar um pouquinho menos, desconfio eu, só pelos resultados que você colocou aqui. Tá? Não precisa colocar no trabalho, depois se você quiser testar aí, você testa, tá? Mas eu acho que se diminuir um pouquinho o derivativo, você consegue um resultado melhorzinho aqui, sem problema. Tá? E como o Marcelo falou, sugiro que você coloque na sua conclusão, bem claro, que para esse seu experimento, para essa sua implementação, o ganho proporcional integral foi o que melhor funcionou. Tá? Sim. Não tira nenhum mérito do seu trabalho. Não tira nenhum mérito do seu trabalho. Eu acho que até enriquece, porque deixa claro que o melhor resultado foi proporcional integral. Ponto. Tá? É que você não tem tempo, tudo isso aqui abarrotado, mas a ideia, se você tivesse conseguido, porque o sistema bola-viga aqui, ele tem as equações aí, a gente pega trabalhos que tem já a equação matemática dele, né? Se a gente conseguir, se vocês tivessem feito aí a simulação dele no Celab, alguma coisa, e comparar com o que você teve, até para ver os parâmetros lá da simulação com esses, se estão próximos ou não do prático, seria interessante. Mas também não teve, não tem problema nenhum. Tá? Isso pode ser até entrar nas sugestões aí do trabalho futuro para implementar aí, por exemplo, o aeroestabilizador, fazendo a implementação prática com a simulação e comparar. Essa comparação é sempre rica para os nossos trabalhos. Então, o que eu tinha para falar era isso. Tá? Então, mais uma vez, eu agradeço o convite, seu e do Alexandre por participar da banca. Né? O trabalho muito bom, tá? Muito bom. Acho que contribui muito para o Instituto e contribui muito deve ter contribuído muito para a sua formação. Bom? Então, fico aí, paro por aqui a minha explanação. Muito obrigado. Obrigado, Graciliano. Deixa eu também usar o tempo aqui para, não seria nem para arguições, né, mas talvez para relatar aí um pouco do histórico do trabalho, e algumas coisinhas que eu fui anotando aqui das dúvidas, talvez eu possa contribuir em alguns detalhes aqui. Primeiro, agradecer os dois, né, pelas contribuições que fizeram. Um ponto até que o Marcelo iniciou bem, né, falando lá dos termos, né, parâmetros, ganhos. Depois o próprio Graciliano pegou lá onde ficou função de transferência, na verdade é a equação diferencial, né.
Sim, obrigado pelas contribuições. Relatar também a ideia de que o orientador dele, né, no máximo, nessa área de controle aí, teria um conhecimento mediano, né? Eu até comentei, depois da banca formada, eu comentei com o José. Eu falei, José, você percebeu o que a gente fez? Foi pesado o negócio. Eu falei para ele, a gente chamou 2 especialistas da área de controle, sendo que a gente não é nessa área. Então, se a gente apanhar, agora a gente já vai apanhar dobrado. Podia ter chamado um só. Mas tudo bem, foi. Aí, tentando dar uma ideia geral da proposta aí, da motivação dos experimentos, até o Marcelo perguntou, né, intenção de bancada, até que seria interessante essa questão de bancada. Muito da pesquisa ficou em cima porque, assim, às vezes quando estuda muito controle, você perguntar para um monte de aluno, como que eu implemento um controle PID? Tenho certeza que muitos vão falar, pega aquele bloquinho no MATLAB lá, ou no Scilab, que o Marcelo citou, e aí eu implemento. Eu falo, não, calma, mas isso é uma simulação. Então, repare que ele foi procurar realmente formas de implementar fisicamente esses dispositivos. Porque outra forma é falar, pega o CLP, pega o bloquinho do CLP, mas você não está implementando, você está usando algo pronto também. Então, nesse sentido, ele foi atrás, né, de pegar, tanto no modelo analógico quanto no digital, meios de implementar realmente sem pegar a coisa pronta de implementar esses controladores. E teve bastante dificuldade, tanto num sentido quanto no outro. O Marcelo até perguntou, mas deixa eu corrigir, né? A gente chamava de parâmetro, José, agora eu vou tentar já chamar de ganho, então. Como alterar os ganhos, né? Lá na plaquinha, até o Marcelo sugeriu alguma entrada para o usuário poder mudar esses ganhos. Sim, se pensar na proposta que ele fez do modelo analógico, o modelo analógico, naturalmente, ele já tem potenciômetros nos ganhos de cada um dos efeitos que a gente tem ali, dos 3 parâmetros, né, o ganho desses 3. No digital, acabou ficando como parâmetro interno, mas era uma ideia, falar, se tudo ficar certo, para o usuário poder ajustar na mão e controlar, é só jogar, você pode jogar até por potenciômetro externo e fazer com que o microcontrolador leia esses potenciômetros e converta isso para o ganho da conta que ele faz ali no modelo do Guerra lá. Essa era uma das ideias. Mas sim, ficou muita coisa, não por fazer, mas assim, que pode ser feito, né? Eu prefiro chamar assim, porque deu uma base para, esse é o caminho, para quem quer sair dos bloquinhos de simulador e fazer na prática, ou controladores prontos, né? A gente compra PID pronto também, que vem a caixinha pronta, você pega em CLP, mas mesmo o microcontrolador não é comum essa solução. Mas dessa forma, assim, tem o caminho, esses são os caminhos, agora é questão de aplicar e avançar nessa parte aí de controle, realmente, do modelo, de sintonia e vários outros detalhes aí que ele apontou como trabalhos futuros. Deixa eu só olhar aqui umas coisinhas que eu anotei. Nas tabelas lá 1 e 2, né, que vocês observaram, sim, né, aquilo ali foram alguns dos resultados que ele achou melhorzinho, mas você imagina a infinidade de testes aleatórios lá, o chute, né, que foi dando para tentar chegar em alguma coisa que funcionava. Na dúvida do Marcelo, se eu não me engano, Marcelo, eu entendi que você perguntou se no PID você controlava a intensidade do atuador, né, do servo. E eu achei que talvez não tenha ficado muito claro, mas não atuava na intensidade. Eu imagino que se atuasse na intensidade seria um efeito proporcional aí. E não, ele ia aos extremos. Então, a inclinação e a declinação eram os extremos do servo. Então, ou a régua inclinava totalmente para um lado ou inclinava totalmente para o outro. E claro, seria, se fosse um motor, a história do ar-condicionado é ou ligado no máximo, né, ar-condicionado on-off, ou desligado. Então, sim, aí a bolinha ficava nesses extremos, mas a ideia é de que funcionou. É claro que a bolinha ficou pulando de um lado para o outro. Essa é a ideia. As contribuições ali, depois eu lendo ali a questão dos índices e das constantes de ganho lá nas equações, ela tá até errada, né? Tem uma equação que tá KP,
KP, assim, como se copiou e colou e esqueceu de trocar os índices e também passou despercebido. Não, acho que no geral são essas aí das dúvidas que eu vi que vocês apresentaram, me veio em mente comentar. É isso, não tenho mais considerações. Sim, o Getúlio já está se manifestando aí, quem mais tiver pergunta aí, deixa eu ver. Fiquem à vontade aí. Pode fazer pergunta aí, Getúlio. O Júnior Caires. Tá? Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Você comprou uma briga realmente Com brava, certeza. né? Eu atualmente dando aula para o técnico de controle de processos, tá? E realmente essa parte de fazer implementação prática é onde que a gente se pega muito, né? Eu já vi projetos feitos com Arduino, né? Eu tenho, inclusive, um controle de sensor de luminosidade lá com LDR, né? Tá? Com Arduino. Mas eu também essas placas que você trabalhou aí, do PIC, eu também tenho aula de microcontrolador PIC, eu tenho essas placas que eu já, era minha, que eu já doei para o Instituto, né, tá, com outro professor que está trabalhando, o Bertiel que está trabalhando, e eu não tenho mais essa, quer dizer, as minhas placas, 10 placas eu já doei para o Instituto, já, porque é outro professor que está trabalhando nessa, então eu conheço um pouquinho essa placa, então eu interessei muito no seu trabalho aí, porque trabalhar com essas placas, aí a gente sabe o desafio que eu entendo bem o desafio que você teve para programar, fazer a programação em si do PIC, para o microcontrolador poder atuar, poder trabalhar, né? Então, eu fiquei particularmente bastante interessado, eu não vi o seu trabalho escrito, então, depois eu gostaria que a professora Alexandra até me cedesse para mim ver como que foi feito, né? Porque essas placas aí estão lá no Instituto, e futuros trabalhos, se a gente for orientar, recomendar, né? Seria bastante interessante. Tá? E aí uma dúvida, eu queria só tirar uma dúvida aí, o PIC tá funcionando, você programou certinho, né, colocou os parâmetros lá, KP, do KP, né, e o IUD, lá no PIC, você jogou o programa dentro do microcontrolador. Aí, como que você fez na prática para a bolinha, aí a hora que você carregou o programa, você ligou, aí o sistema auto se ajustou para a bolinha parar no meio, né, ficou lá procurando o set point, né? Isso. Como que foi esse processo aí? Assim, os valores eram, dentro da programação, tinha lá as variáveis KP, KI, KD, aí eu jogava esses valores lá dentro da programação. E aí, cada vez que eu alterava, eu tinha que carregar na plaquinha, né? Aí você carrega a plaquinha, aí depois você coloca a bolinha em algum dos lados do... Não, a bolinha já estava lá, o dispositivo fica, ela fica lá. Se eu tirasse ela, eu coloquei para a hora que tirasse a bolinha na programação, ele não ter nenhuma ação. Porque ele não ia, o sensor ia bater na distância máxima, né? E aí não ia ter ação. Não existiria ação. Então, se você pegar a bolinha, colocar numa das extremidades, né? E carregar o programa, aí o sistema começa a funcionar. Aí automaticamente... Isso, automaticamente já começava a atuar, alterando a posição. Isso. Né, vai ficar procurando... E aí, se eu, por exemplo, durante ela lá correndo, eu tirasse a bolinha, ele baixava para a posição 0 e ficava parado. Aí a régua ficava parada na posição 0. Parada na posição 0, que é inclinada para baixo. Aí você colocar a bolinha em qualquer uma das posições extremidades. Sim. Desde que o sensor conseguisse medir, né, e apresentar o valor ali da medição, ele conseguia já atuar. Agora, se você colocasse em alguma posição que o sensor não apresentasse a medição, aí ele não atuava, né, porque ele não tem a referência para poder começar. Não começava a programação. Mas aí outra dúvida que eu fiquei bastante interessado no teu trabalho, tá? Então, a pergunta minha é de curioso mesmo, né? De como que você fez aí, porque a gente pretende fazer alguma coisa semelhante nesse aspecto aí depois, né? Você, por acaso, tentou verificar, né, com esses parâmetros, a velocidade do tempo em que estabilizava ou não? Porque você sabe que... Eu não contei o tempo, mas
eu percebia que algumas vezes demorava bastante, ou nem, né, muitas vezes, nem conseguia estabilizar. Parecia que ele estabilizava, de repente ele surtava de novo, aí ficava de novo movimentando. Mas assim, eu não cheguei a medir mesmo o tempo que aquela que estabilizou mesmo, ela levou um certo tempo, mas eu não contei o tempo. Tá legal. Então, quando o integral é um valor bem acima dos demais, né? Então aí demorou a estabilização demorou um pouco mais, certo? Para chegar no 7. Isso. Parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez eu parabenizo aí, né? O professor Alexandre também, o orientador aí, que deve ter atuado aí com muita firmeza, né? Pesquisado também para trabalhar. Parabéns aí. Né? Muito obrigado, muito obrigado. Então, obrigado, Getúlio. Bom, acho que na sala, pelo menos aqui, não tem mais ninguém, né, para perguntas. Se tiver alguém aí pelo YouTube, quiser colocar no chat, eu replico aqui para o José também, fica à vontade. Se não, vamos para a terceira fase, né? A gente tem que se reunir agora, os professores, reservadamente, para deliberar. Sobre a tua pergunta do material, Getúlio, sim, eu posso te encaminhar, lembrando também que a versão final desse trabalho vai ficar disponível versão eletrônica no site da biblioteca, né, com um acesso público para todo mundo, assim que entregar a versão final. A gente vai se reunir numa outra sala, eu só queria informar que a gente e eu, os professores avaliadores, Getúlio, se quiser, fica convidado também. Então, para tanto, eu vou fechar, né, meu áudio e meu vídeo, mas a sala vai ficar aberta. Assim que a gente encerrar, a gente volta aqui já, tá, para passar o resultado da deliberação. Okay. Até o Getúlio também, se quiser tirar mais dúvida aí nesse tempo com o José também, é uma alternativa também. Ok? Até mais, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, pessoal. Estamos de volta. José, tá na escuta? Sim. Nervoso aqui. Tá de cabeça baixa, acho que a tua câmera você deve ter pausado, né? Tô aqui, tô um pouquinho nervoso aqui. Abre de novo então a câmera aí, só para... Ainda tá. Não, mas tá aberto para mim. Tá aberto. Ué, estranho. Parece vou fechar e vou abrir de novo. Não, eu tô vendo ele normal. Para mim também tava normal. Não, para mim tava travado. Agora ele aparece ok. O Graciliano para mim tá travado também. Mas às vezes é um bug, então foi aqui na minha máquina. Ok, vamos seguir então. Não, ok, então, pessoal, cabe a mim só divulgar, né, a deliberação da banca. Parabéns, José, a deliberação aí foi por aprovar, né, um trabalho. Também entendo que é um trabalho muito bom. Só destaco a observação, né, da banca, deixa eu até ler aqui, a observação que a gente registrou na ata foi a seguinte.
visto já que a banca considerou o neodiscente aprovado, mas uma observação seguinte consta. A banca examinadora condiciona a aprovação deste TCC à entrega da versão final da monografia, com as correções dos itens observados pela banca. Então, tanto esses itens, né, que os professores apontaram aqui, imagino que você deve ter tomado nota aí dessas observações, quanto das possíveis observações aí que eles ficaram de encaminhar. O próprio professor Graciliano já se dispôs aí a digitalizar e encaminhar as versões que ele tinham feito observação, né, por escrito. Ok, aí você se atente aí a essas anotações dele para a versão final. Okay. Depois, se tiver alguma dúvida, você me procure, né, a gente faz alguma orientação aí para chegar nessa versão final e a gente precisa encaminhar de volta para os professores para ver se eles consideram aí atendido as solicitações. Perfeito. Então é isso, pessoal. Obrigado. Então, está encerrada essa banca examinadora. Posso só agradecer aí, e assim, para mim aqui, o Graciliano, o Marcelo, né, pouco contato que eu tive com o Marcelo, agradecer porque vocês contribuíram e, assim, de certa forma, vocês me animaram a fazer esse trabalho, né? O Graciliano eu conversei lá no comecinho e tal, ele falou, não, cara, faz, é isso. E o Marcelo, um pouco de contato que ele teve, ele deu as sugestões, falou, não, cara, é legal, né, pesquisa sobre isso e tal. E, assim, isso me incentivou bastante, porque, como a gente falou aí, foi bem difícil, um trabalho bem difícil, que às vezes eu pensava, cara, acho que eu vou partir para outra coisa, porque tá ficando muito embolado as coisas e eu tô ficando louco já com esse negócio. E aí, assim, isso me ajudou bastante. Então, agradecer a vocês. Eu quero que vocês saibam aí, o Alexandre também, né? Eu falei já com ele. Assim, vocês são professores excelentes, excelentes mesmo. É um desafio muito grande que vocês têm nas mãos e vocês têm feito isso com uma maestria aí, né? O pouco que o Graciliano eu tive contato, o Alexandre, cara, a orientação excelente, ótima, assim, e o Marcelo, que também teve esse pequeno contato, mas também que me ajudou bastante. Muito obrigado a vocês aí, e sucesso para todo mundo, né, para todos nós. Beleza, Luiz. Então, obrigado, José, sucesso para você também, que a caminhada segue, né, encerra o curso, mas tem muita coisa ainda. Enfrente outros desafios desse que você só tende a crescer muito mais aí. É isso, bom. Obrigado, José. Valeu. Valeu, obrigado. Zé, abraço. Tudo de bom, falou. cara. Deus. Alexandre, até mais. Getúlio, Adriano. Obrigado. Falou. Falou, Getúlio. Obrigado, hein?